Eu gostaria de começar agradecendo ao professor João Roberto e a equipe do IPAE pela oportunidade de contribuir. Sou Pedro Flecha Ribeiro, sou, sobretudo, um gestor escolar, né? Tenho graduação em educação, especialização em psicopedagogia, mestrado em avaliação, e sou diretor do Colégio Andros, e ligado ao sindicato e à Federação Nacional das Escolas Particulares, né? Sou também vice-presidente da ABE, Associação Brasileira de Educação, completou 100 anos no ano passado, e, mais recentemente, membro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. O convite que nos está feito para falar sobre perspectivas da educação no Brasil e no mundo, e um pouco a ideia que eu trago é que, de modo geral, sempre é bom a gente lembrar que a educação sempre foi e continua sendo um processo que se estabelece entre gerações. Sempre os mais velhos abrindo caminho e dando passagem para a geração mais nova, né? Não somente preparando os jovens para o mundo adulto, como também cuidando das condições em que esse mundo lhes vai ser passado como legado, né? Então, é uma atitude que requer um certo transbordamento, né? A gente tem que se descentrar e num movimento, uma certa transcendência, né? É um movimento generoso, é de cuidar depois de nós, né? Acho que toda a concepção, todos os encaminhamentos em educação devem partir desse tipo de pressuposto e de atitude por parte de quem educa. E o outro ponto é que, com frequência, muito do que acontece nas escolas não decorre apenas de questões pedagógicas e acadêmicas, mas elas vêm sobredeterminadas, pautadas por um contexto cultural e político que nos antecede e que nos determina. E um pouco essa ideia, né? Se a gente pensar no tripé das escolas, né? Metodologia, conteúdo, práticas de avaliação, que a gente tem que pensar que tem um impacto, né? Que isso os atinge e interfere nesse tripé de uma forma mais ou menos sequencial. E aí, para chegar, né, início de 2025, a gente está agora o século XXI entrou e concluiu o seu primeiro quarto, né? Eu acho que esse início de ano letivo tem esse tom, né? O século XXI, nós chegamos ao primeiro quarto do século XXI. E aí a gente imagina que o século XX, né, uma imagem já consagrada, né, ele vai terminando com a derrubada do Muro de Berlim. Anos depois, inauguramos o século XXI com esse episódio das Torres Gêmeas, né, que anunciou o tom, que deu o tom desse século que a gente está vivendo, né? A gente pode falar de 2007, né, o smartphone começou a se popularizar e, finalmente, no 2020, o mundo, né, e o mundo de educação fomos impactados pela pandemia, né, que subverteu a ordem de todos os setores e das escolas, inclusive. Mais recentemente, em 22, a gente começou a ter a reabertura das escolas, né, de uma forma ainda muito precária, né, muito ainda com traço do remoto emergencial, e mal retomamos a normalidade, o novo normal, né, ele já veio tingido aí por outra cor, com a chegada, o advento aí do ChatGPT. Então, assim, são adventos sucessivos, né, que vão impactando a rotina das escolas, a revelia de nossos planejamentos, né, e assim, educadores, escolas, professores, estamos sendo convocados a reagir, responder em tempo quase que imediato a desafios, em certa medida, inesperados, né, imprevistos. Agora, para 2025, a gente reassume um pouco a autoria e tenta reassumir o controle dos acontecimentos,
propondo, e aí de uma forma orquestrada, né, e planetária, né, um consenso que surge meio que simultaneamente em todos os países do mundo, né, a ideia de restrição nas escolas a partir de 2024, 2025, né, e agora no Brasil, cada vez mais essa prática está se massificando, né, se tornando, enfim, universal. E agora, essa semana, né, pleno janeiro, a gente tem agora essa notícia de mudança nas políticas dos algoritmos de redes sociais, né? Essa notícia está bombando aí na imprensa desde a semana passada, e é fácil a gente já começar a vislumbrar os impactos que isso vai trazer para a educação, para as escolas, dificuldades que vai trazer para professores em sala de aula, como é que nós vamos lidar com os efeitos disso tudo. O fato é que, se a gente considera, né, que a previsibilidade, a constância de critérios são fundamentais no trabalho das escolas, sobretudo na educação básica, é preciso, então, a gente ter em mente, né, considerando essa retrospectiva que eu fiz aí, que 2019 foi o último ano letivo que se assemelhou de alguma forma ao anterior, 2018. E que desde então nunca mais houve um ano letivo semelhante ao anterior. Isso vale para as escolas do mundo inteiro, né, para o Brasil, especialmente no caso do Rio Grande do Sul, um estado que ainda foi atingido em 2024 por uma inundação, né? Então, vocês imaginam, é uma trajetória escolar, a criança que estaria se alfabetizando em 2020, no ano da pandemia, até agora ela não reencontrou ainda alguma coisa parecida com o ano letivo normal. 5 anos se passaram e a gente segue de impacto em impacto. Isso tudo não vai deixar de trazer muito abalo. Tem uma certa sincronicidade, né, entre o mundo ficou menor, né, pandemias e revoluções tecnológicas, de alguma forma, aproximam as escolas, né, estão apresentando os mesmos desafios para escolas de todo o planeta, mas é claro que cada sistema de ensino vai ter uma capacidade de responder, de reagir a esses novos desafios de acordo com seus recursos, né? Mas tem uma certa sincronicidade, né? Há um mundo que ficou menor. Nós estamos todos mais próximos. De qualquer maneira, a imprevisibilidade parece ter se tornado a norma desse novo normal. E essa constatação de que cada vez mais, né, mencionei que os smartphones se generalizaram a partir de 2007, né? O fato é que hoje a gente já pode constatar com muita clareza que as lentes pelas quais as novas gerações estão lendo o mundo, né, as grades de leitura, estão sendo pautadas não mais pela família ou pela escola, mas a nossa revelia, a revelia das famílias, as quais os jovens estão lendo o mundo, nossos alunos, fundamental, ensino médio, está sendo cada vez mais moldado pelos algoritmos dos celulares, né? No fundo, o que os alunos têm trazido para a escola, né, permeia a sala de aula, permeia o recreio, a sala de aula, são muito notícias do que eles veem pelas redes sociais, pelos algoritmos. E isso, de alguma forma, a escola tem que se organizar para responder a essas novas demandas que estão sendo trazidas pelos próprios alunos. No caso do Brasil, a gente se singulariza, né, por a questão da desigualdade, né, uma chaga antiga da nossa história, e para nosso constrangimento é isso, a gente chega a 2025, né, o século XXI adentra o seu primeiro quarto, conclui o seu primeiro quarto, e o Brasil ainda diante de uma enorme dívida social, de uma desigualdade que ainda está por ser vencida, e, enfim, urge, né, de toda forma, encontrar maneiras de mitigar essas diferenças e, de alguma forma, promover equidade social, igualdade de oportunidades. Um ponto a ser trazido é que, a partir de certo momento, a centralização e controle excessivo do Estado sobre esses processos começa a conspirar contra a possibilidade dessa superação. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque nós já estamos em 2025 e já não faz mais sentido
retardar a descentralização. Quero trazer aqui a notícia dessa referência, né, a Biografia do Abismo, livro de Felipe Nunes e Thomas Trauma, que trazem esse conceito de calcificação para expressar um pouco o transbordamento da polarização política e eleitoral para outras dimensões da vida social, que vai levando as famílias a se refugiarem em guetos, né? Isso afeta também as escolas e as escolhas que são feitas das escolas, que arriscam se tornar em bolhas que atendem a demandas mais exclusivas. O fato é que a gente tem que pensar que, diante desse risco, é fundamental que as escolas se organizem para se contrapor a isso e para tentar promover condições de convívio com as diferenças, para que as próximas gerações estejam preparadas para o convívio democrático e respeitoso que a vida civil requer. Então, a gente tem desafios simultâneos para escolas e para o magistério, para o mundo inteiro, mas há impactos específicos, que se referem a metodologias, a currículos e processos de avaliação. Pensando, então, nesses impactos, a gente tem, num primeiro momento, a metodologia, né, os impactos que decorrem de todo esse contexto para a metodologia. Então, a gente tem que pensar que, ao remoto emergencial, com o retorno ao presencial, a gente criaram-se condições para que escolas amadurecessem uma metodologia híbrida digna do nome, né, propriamente dita. Essa condição foi colocada, né, de juntar, unir o suposto ganho, né, obtido com a experiência do remoto exclusivo ao retorno presencial, para poder as escolas terem uma metodologia híbrida fluida, né, que alternasse atividades assíncronas com aulas presenciais. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a valorização do presencial nesse retorno, a gente também começa a perceber a exaustão sofrida, né, com excesso de tempo de tela, né. Então, assim, tem um avanço e tem um recuo, tem um movimento pendular que a gente está vivendo, e agora marcado pela restrição de celulares, que é mais um consenso planetário, né, que surge, também emerge, né, um consenso que se forma em escolas de sistemas de ensino do mundo inteiro, né. Então, aí agora assumindo isso de uma forma mais proativa, né, a partir de 2025, com as restrições aos celulares nas escolas. O impacto no currículo. No caso do Brasil, a gente tem que considerar que a nossa lei de diretrizes e bases é de 1990. Ela é a mais longeva que o país já teve, né, a mais duradoura, e vai completar, né, nesse começo de 2025, a gente inaugura aí uma contagem regressiva para celebrar os 30 anos da nossa LDB em vigor, daqui a um ano, em 2026, né. Então, tanto a LDB como a Base Nacional Comum Popular hoje são dois importantes da sociedade brasileira que podem ser aperfeiçoados, podem evoluir, mas convém, num primeiro momento, serem preservados, né? Isso é um ganho, uma conquista. E a gente tem sempre que pensar nesse movimento também pendular entre centralização e descentralização, que pelo adiantado da hora já não faz mais tanto sentido o currículo centralizado ditado por uma agência central, Ministério da Educação ou INEP, né? Que é importante que a gente caminhe para descentralização, para a diversificação de oportunidades. Então, a reforma do ensino médio que ela caminha nessa direção, vem enfrentando obstáculos, foi muito incompreendida, mas ela é extremamente pertinente, até porque ela parte do pressuposto do discernimento e da autoria dos professores, o que é um mérito e é um acerto a ser valorizado. E nas avaliações, finalmente, desde os anos 90, o país amadureceu um sistema de avaliação em larga escala, composto pelo SAEB, o IDEB, ENEM, SEJA, ENAD. Isso tudo é um acervo também, mais um patrimônio que a sociedade brasileira
constitui, mas que precisa ser atualizado, né? Urge hoje em dia, decorridos 30 anos, a tecnologia hoje é outra, e urge que a gente atualize as matrizes desses exames, né? Especialmente no caso do Enem, a pertinência e a legitimidade do exame decorre em grande parte das sinalizações que ele emite para as práticas escolares dos anos do ensino médio que o antecedem. Então, se a gente pensa em que a finalidade da avaliação é promover qualidade, a gente tem que considerar também essa sinalização para a própria meta-avaliação do exame, né? Não fazer dessa forma é inverter finalidades e meios. Então, portanto, é importante que o Enem seja pensado não somente como processo seletivo, mas, sobretudo, como uma avaliação do que vem no ensino médio. E, finalmente, essa ideia de que a avaliação do futuro é a que promove inovações. Portanto, não faz mais sentido um sistema de avaliação que congela, que padroniza e que aprisiona práticas de escolas no modelo antigo. É preciso favorecer a inovação. E, finalmente, o grande desafio do futuro, a formação docente, os currículos das licenciaturas, também eles meio que congelados no século passado, né? Nós estamos em 2025, preparando as gerações que vão viver nos anos 2040, atuar em 2050. É importante que o magistério esteja atualizado para capaz de conceber a formação que seja pertinente para quem vem depois da gente. É isso. Está dado o recado. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade.